Shalom, Raverim, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para nossa porção, né, para nossa aliar do dia. E hoje também, graças ao Sagrado, por isso nós estamos no sexto dia das nossas Kavanot, das nossas meditações, intercessões, orações pelo Brasil. E verdadeiramente tem sido muito edificante. Eu espero que vocês estejam fazendo literalmente a sequência. Se é a primeira vez que você está aqui, eu sugiro que, além da que a gente vai fazer hoje, você automaticamente faça da primeira em diante, para que você possa pegar também toda a sequência, tá? Então, na nossa meditação de hoje, o tema será a voz que abençoa e cura. Mas claro que você sabe que isso vai ser só lá no final. E você também sabe que quando a gente faz a meditação, a gente está orando pela gente, é porque eu estou com o celular aqui na mão, para a gente poder ler o texto, né? Hoje a gente vai fazer em duas versões, tanto no celular quanto ali na Bíblia. Então vamos lá. Vindo aqui, acabei me perdendo no que eu estava falando, mas não tem problema nenhum, não. A gente está estudando a aliá do dia, a porção do dia é qual? Bereshit 21. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não faço roteiros, tá? Para fazer as gravações, é muito raro eu fazer um roteiro, eu literalmente também não sou daquelas que na hora Deus dá, sabe? Aquelas expressões, na hora Deus dá, não funciona, eu estudo, mas eu gosto também de deixar fluir, mas todo o conteúdo está aqui já. E sim, hoje eu tenho um roteirozinho aqui, mas para essa introdução eu não fiz, mas vamos nós. Olha só, pessoal, a gente está em Bereshit 21, Gênesis 21, e eu queria compartilhar aqui com vocês o texto da Escritura. Eu vou começar aqui pelo celular, que diz assim, depois eu vou para a Bíblia. Diz assim, Bereshit 21, e Hashem se lembrou de Sara, como havia dito, e fez por Sara conforme havia falado. E Sara concebeu e deu à luz um filho para Abraham na sua velhice, ao tempo determinado que Elohim havia prometido, tá? Já numa outra versão, diz assim, e o Eterno visitou a Sara como disse, e fez o Eterno a Sara como falou, e concebeu e deu à luz Sara para Abraham um filho na sua velhice, no prazo determinado, no qual falara o malar de Elohim com ele. Então, a gente vai trabalhar hoje duas expressões, tá? A primeira, na verdade, são as duas juntas, que é se lembrou e visitou. É natural que a gente o nosso cérebro faz isso, né? Se a gente coloca uma frase faltando uma palavra, o nosso cérebro automaticamente vai colocar uma palavra ali para que aquilo faça sentido. Então, quando a gente lê nas Escrituras que o Eterno se lembrou de Sara ou que o Eterno visitou Sara, como diz os nossos sábios, nós temos quatro maneiras de interpretação, tá? Método de interpretação. E a gente vai falar agora exclusivamente do Pshat. Pshat é o literal. Então, na literalidade, tá? A gente poderia pensar o seguinte. Hashem se lembrou de Sara. Então, a gente faria a seguinte pergunta. Hashem se esquece para ele se lembrar? Aí, na outra versão, vai falar que o Eterno, né, visitou Sara. Então eu posso pensar, ok, eu estou no Rio de Janeiro. Ok, o Eterno estava turistando no Rio, então ele veio me visitar. Então a gente não faz isso, por quê? Porque a gente naturalmente já sabe que o Eterno é onisciente, onipresente, onipotente. Então, o nosso cérebro já dá uma justificativa. Mas o que eu quero falar agora é que a gente não se apegue às justificativas que o nosso cérebro dá. Então, quando a gente vê aqui, olha, e o Eterno se lembrou de Sara, a gente sabe, regra da língua portuguesa, a gente sabe que isso aqui é uma linguagem figurada, mas a gente precisa entender as coisas na literalidade. Então, se está dizendo que o Eterno se lembrou, significa, Hasbe Shalom, que o Eterno se esquece. Estou falando de literalidade, a gente não pode fugir da literalidade, tá? Se a gente
está vendo numa outra versão que o Eterno visitou Sara, então eu entendo que o Eterno estava de passagem pela região que Sara estava, então foi visitar ela. Porque eu estou falando da literalidade. E, de novo, a gente não pode fugir da literalidade, tá? Apesar de a gente entender o princípio ético da coisa. Então, qual é a expressão exata, tá? É isso que eu quero trabalhar com vocês. Qual é a expressão exata para a gente entender o verbo que está ali, que foi traduzido para lembrar-se ou visitar, ok? Mas antes da gente falar dessa literalidade, eu quero pedir para você, já está aí na tela, para você seguir, compartilhar, nos seguir nas redes sociais, se inscrever aqui no nosso canal diariamente às 20h30, ou melhor, de domingo a sexta, às 20h30, nós temos vídeos aqui. Amanhã a gente não vai ter a porção de Bereshit, a gente já vai falar do curso de Everkut Neshama. E no Shabat, pela manhã, por volta das 10 horas, a gente já vai colocar o encerramento dessa paraxá, que é a paraxá Vayera, tá? Então, de domingo a sexta, nós temos, às 20h30, nós temos vídeo. E no Shabat, às 10 horas, mais ou menos, a gente já vai ter a porção do dia com o encerramento. Então, fique à vontade, por gentileza, em nos seguir no Instagram, curtir aqui, curta o vídeo. Se você não gostar, você tira o curtir depois, mas já faz agora para que você não se esqueça. Também se inscreva, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo, porque acreditamos realmente que é um conteúdo que vai iluminar a sua Neshama aqui nesse canal. E também, finalizando essa parte do Merchan, queríamos dizer para você que nós temos a Imersão Yesod. A Imersão Yesod é um evento que a gente faz, é uma mentoria, uma imersão, onde a gente vai transformar os líderes da sua comunidade em mentores, tá? Ser líder é uma coisa, ser mentor é uma coisa, e nós transformamos para serem mentores do reino. Não é mentor da sua instituição, ou exclusivamente para a sua instituição, mas mentores para o reino. Então, você pode levar essa imersão para a sua comunidade, ou você pode também fazê-lo aqui dentro da nossa plataforma. Bom, dito isso, vamos então dar sequência aqui. Então, olha só. A gente precisa entender o que significa o verbo que está ali, tá? Qual é a expressão, qual é o verbo que o tradutor, né, traduziu para lembrar ou para visitar. Então, a palavra hebraica para lembrou-se, tá? Que está aqui, né, em Bereshit 21, significa o seguinte: vou falar o texto em hebraico e aí a gente vai destacar a palavra para lembrou-se, tá? A expressão hebraica, o verbo em hebraico é assim: Va Adonai pakad et Sara. Então, e o Eterno lembrou-se de Sara. Então, qual é o verbo para lembrou-se? É o verbo pakad, tá? P-A-K-A-D. Pakad. Então, a palavra traduzida por lembrou-se é qual? Responde para mim. Pakad. Então, agora, pessoal, a gente precisa entender o que é pakad, tá? Pakad é muito mais amplo, tá? Esse verbo pakad, ele é muito mais amplo do que apenas se lembrar. De novo, o Eterno não se esquece, ok? Então, a gente precisa entender o sentido básico dessa expressão pakad. Então, o básico, né, dessa expressão é o quê? É visitar, atender, intervir ou designar. Então, o tradutor poderia ter, a gente tem ali na outra expressão, né, visitar, mas não é um visitar, na outra tradução, não é um visitar porque, de novo, porque ele estava de viagem, eu vou lá na casa da Radassa tomar um chazinho com ela e matar a saudade. Não, não é esse tipo de visita, tá ok? E a gente vai entender de que visita nós estamos falando na literalidade. Então, pakad significa o quê? Visitar, atender, intervir e designar, ok? Aí, então, e como que a gente vai entender em qual momento vai colocar o verbo?
obviamente vai depender do contexto. Então, quando o texto diz Adonai Pakad et Sara, o sentido não é que o Eterno havia se esquecido e agora se lembrou, mas que ele interveio ativamente cumprindo o decreto, obviamente, anteriormente prometido em Bereshit 18. Então, quando a gente vê que o Eterno lembrou-se de Sara, a gente pode tirar a expressão lembrar, a gente pode tirar a expressão visitar e a gente pode colocar o seguinte: e o Eterno interveio ativamente cumprindo o seu decreto dito anteriormente a Sara. Olha como é que amplia e muito. Não dá mais aquela margem de aspas de dúvida. Nossa, ele se lembrou, então o Eterno se esquece, o Eterno teve uma amnésia, não visitou porque ele estava de passagem para uma situação, por um local. Não. Significa que seja visitar, seja lembrar-se. Quando o verbo posto é o pakad, significa o quê? Que o Eterno interveio ativamente para Sara, tá? Então, para mim, isso amplia muito. Em outros contextos, pakad também significa atribuir uma função, que aí a gente teria o pakid, tá? Que seria um oficial ou encarregado. Também na questão de o pakad, também ele pode ser utilizado para visitar, para julgar. Então, quando a gente vê, por exemplo, não tem essa expressão lá, mas fala que o Eterno, quando a gente falou disso ontem, né? Quando o Eterno visita Sedom e Amorá, esse visitar a Sedom e Amorá, que é Sodoma e Gomorra, ele visitou para quê? Para julgar. E aí, nesse caso, qual é o verbo? Pakad al, tá? Que é para trazer um julgamento e visitar com castigo. O verbo pakad também está relacionado a recordar para agir. Então, de novo, não é recordar porque se esqueceu, não. Porque agora chegou o tempo de intervir, tá? Então, o texto, mais uma vez, né? Esse versículo que o Eterno se lembrou, significa que o Eterno interveio, tá? Em favor de Sara, conforme a sua promessa. Na sequência do texto, no versículo 2, a gente lê o quê? Que no tempo determinado. Deixa eu ler de novo aqui, porque é muito importante isso. Na verdade, é de suma importância. E concebeu... Eu vou ler de novo o versículo primeiro. E Hashem interveio ativamente em favor de Sara, como havia dito, e fez a Sara conforme havia falado. Entende? Olha que diferença que faz. Não é se lembrou, e o Eterno, e Hashem, interveio ativamente em favor de Sara. No Passuque 2, versículo 2, diz assim: e Sara concebeu e deu à luz um filho para Abraham na sua velhice, ao tempo determinado. Radassa, isso aí é óbvio que se uma mulher está grávida, o tempo determinado é o findar da gestação. Isso é óbvio, todo mundo sabe disso, até uma criancinha de 2, 3 anos vai saber disso, e eu concordo plenamente contigo, eu não estou aqui para discordar. Tá? Ainda bem que você falou que ao findar da gravidez, porque, por exemplo, eu nasci de 7 meses. Se você falar de 9, aí a gente já ia ter uma discordância aqui. Mas como você falou ao findar da gravidez, então está tudo correto. Só que, ao tempo determinado, a gente consegue ampliar essa expressão e a gente tem um entendimento mais profundo. Então, no hebraico, ao tempo determinado que o Eterno havia falado, a expressão é Lamoed Asher de Beot Elohim. Então, no tempo determinado de que o Eterno lhe havia falado. A expressão, que é o que a gente vai trabalhar aqui, a expressão tempo determinado é Moed. Tá? Moed. Repete comigo. Moed. M-O-E-D. Moed. Tá? Tempo determinado. Então, tempo determinado, ou melhor dizendo, moed. Moed. Sim, é tempo determinado. Mas vamos trabalhar no hebraico, porque você já entendeu, na verdade você já sabia disso, desculpa ser repetitiva, que no hebraico a gente consegue ter
por ser a língua original das escrituras, a gente entende literalmente o que o Eterno, né, ou o autor queria falar para a gente. Então, moed significa designar, marcar, fixar o encontro. Então, quando a gente vê que no tempo determinado, Sara teve um filho, significa o seguinte, que o Eterno fixou, marcou, designou, determinou que alguma coisa acontecesse. E aí ele fala do moed, que é o tempo determinado. E aí a gente também está vendo aqui que é fixar o encontro. Eu queria trabalhar essa expressão, fixar o encontro, tá? Vamos pegar um sode aqui, tá? No tempo determinado, Sara concebe, né? Não é isso? Concebeu. Deixa eu pegar aqui direitinho, que me veio uma outra interpretação aqui. Ó, e concebeu Sara a luz e deu à luz um filho. Tá, deu à luz, ok? Deu à luz. Olha só, o Eterno fixou um encontro entre Abraham e Isaac. Olha que coisa linda, porque no tempo determinado, Sara deu à luz um filho. Então, no tempo determinado, nesse moed, vamos tirar no tempo determinado? Vamos colocar assim, ó, deixa eu ler aqui de novo. E Sara concebeu e deu à luz um filho para Abraham na sua velhice. Fixou um encontro, fixando o encontro como Elohim havia dito. Então, tempo determinado é fixar um encontro. O Eterno tinha determinado que naquele dia, naquela hora, naquele momento, o Eterno, Abraham, né, ou Sara, daria a luz. Então, tempo determinado é fixar um encontro. Isso é o moed. É fixar um encontro do Eterno fixando um encontro. É o Eterno fixando, eu sei que vai ficar redundante, é o Eterno fixando um marco, é o Eterno fixando é literalmente um tempo, mas é um tempo, aí é um tempo cronológico, porque o tempo determinado não é um tempo cronológico, mas é o tempo que o Eterno determinou. Tá? Então, moed não é apenas, como eu tinha falado, um tempo cronológico, mas um tempo marcado, sagrado, previamente estabelecido para uma visitação divina. O mesmo termo é usado para as festas fixas do Eterno. A gente está falando agora no plural. Você já sabe que moed é singular, é tempo ou festa. Desculpa. É tempo. Agora, moedim é tempos, tá? Tempos determinados. E aí, quando a gente fala das festas, tá? Pessa, Sukkot, Shavuot, Shabat, os Yamim Tovim, que é o plural de Yom Tov, são os dias santos. Então, assim, vamos falar especificamente do Shabat, tá? Específico, porque são 7 festas, especificamente do Shabat. O Shabat é o moed. Então, o Shabat é uma festa fixa do sagrado. Isso significa que o Eterno determinou, o Eterno fixou o encontro conosco no Shabat. Porque o Shabat é chamado de moed. Então, moed não é um tempo cronológico. Os nossos sábios falam que o Shabat é um templo no tempo, tá? O Shabat é um templo, o Shabat é um lugar dentro do tempo que o Eterno determinou. Então, no Shabat, a gente sai dessa dimensão e fica literalmente na dimensão que o sagrado está, pensando na dimensão espiritual. Então, assim, o que é o moed, né? O moed é um tempo marcado, sagrado, previamente estabelecido para a visitação divina. Então, naquele momento que Sara concebe, né, e dá à luz, aquele tempo foi marcado, sagrado, previamente estabelecido
para uma visitação divina. E quando eu entendo o que é esse tempo determinado, o que é o moed, o que acontece? Literalmente, a ansiedade sai. Por quê? Porque a Yehoshua vai falar lá em Toledot Yehoshua 6,25, Mateus 6,25, porque não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele mesmo vai dizer que a nossa ansiedade não consegue acrescentar um côvado, que é essa parte, não sei se está dando para vocês verem, que é essa parte aqui, ó, do braço. Opa, deixa eu pegar aqui na tela, aqui, ó. Não acrescenta um côvado. Então, toda a nossa ansiedade não resolve de nada. O que nós precisamos fazer é o quê? Entender que existe um tempo determinado do sagrado para ele nos visitar. E eu estava falando com uma Ravera ontem ou anteontem, que o objetivo não é chegar no objetivo. Pensa no alvo. Eu quero alcançar isso. O objetivo não é alcançar aquilo. O objetivo é como você vai lidar no processo. Porque o que o Eterno vai trabalhar é isso daqui, ó. Esse espaço aqui é o que o Eterno vai trabalhar. Então, existe um tempo determinado pelo Eterno para que ele te dê o seu filho. Entende? Seu filho. Existe um tempo determinado do Eterno para ele te dar o seu filho. Agora, não vai adiantar eu fazer a mais e nem vai adiantar eu fazer a menos. Por quê? Porque é no tempo determinado. Isso significa que, então, não vou fazer nada? Não, não é isso. Muito pelo contrário, porque o que importa é o processo. Porque o Eterno já sabe que só em 2050 eu vou estar pronta para receber aquilo. Agora, isso significa que se eu fizer tudo o que eu tenho para fazer daqui até 2050, ele vai adiantar? Não, porque existe um tempo determinado. Então, o que eu preciso fazer? Devarim 28. O que está escrito em Devarim 28, Deuteronômio 28? Está escrito o seguinte, olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Elohim e fizeres conforme tudo o que ele tiver falado, determinado, então virá sobre ti. O problema é que muitas das vezes nós queremos correr atrás da bênção, correr atrás da brahá, quando na verdade é a brahá que corre atrás da gente. O que a gente precisa fazer? A gente só precisa literalmente se relacionar com o Eterno, porque a nossa brahá é o Eterno, ok? Então, resumindo o que a gente falou aqui, nós temos a expressão Pakad, que está ali traduzida para lembrar ou visitar. Também significa o quê? Intervir, agir com propósito. E qual é o sentido teológico, né, disso daqui? Que o Eterno cumpriu sua promessa intervindo na realidade humana. O vídeo de ontem, se você não viu, assista, que eu perguntei em qual realidade você vive. O Eterno interviu na realidade humana. E nós temos para tempo determinado, nós temos o quê? Moed. Moed é o quê? É um tempo marcado, é o encontro designado. E aí, quando a gente pensa no sentido teológico, é a manifestação divina no tempo exato pré-estabelecido. Então, nós não, como posso dizer, o verbo aqui do lembrar, né, não é uma lembrança mental, e o tempo, né, tempo determinado, também não é um tempo aleatório, mas é da ação precisa do Eterno no momento fixado, conforme um pacto pré-determinado. Então, no tempo determinado do Eterno, que é esse tempo marcado, sagrado, é para quê? Antes de eu falar do que é para quê, eu costumo dizer o seguinte: quando o Eterno nos dá uma palavra, com ela já vem o poder de realização. Então, quando o Eterno te fala algo, ele já tem um prazo determinado para aquilo acontecer. Isso faz com que a nossa emuná, ela se eleve diante dele. Então, a ação precisa do Eterno no momento fixado será sempre conforme o pacto previamente estabelecido por ele conosco. Ou melhor, conosco não, tá errado. Previamente estabelecido com a palavra dele, tá? Como eu já falei anteriormente, isso é um fato, o Eterno não é fiel a mim, o Eterno não é fiel a você. O Eterno é fiel à palavra dele. E quando ele nos dá uma palavra, como falamos ontem, assiste o vídeo de verdade, como falamos ontem,
O X da questão é que o Eterno nos vê de uma forma e nós nos vemos outra. Então, nesse processo, se lembra? Nesse meio aqui, o que precisa acontecer? A nossa visão a respeito da gente mesmo precisa ser conforme a que o Eterno está tendo de nós. Então, no tempo determinado, Sara concebeu e deu à luz a um filho. No moede do sagrado, que é o tempo determinado, eu e você vamos conceber e dar à luz um filho, ok? Eu queria que você deixasse nos comentários se essa palavra foi edificante para você. E nós vamos agora para a nossa meditação. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para que a gente possa, literalmente, você possa acompanhar. Vou mudar minha câmera aqui. Eu quero só mostrar uma coisa para vocês. Eu vou deixar aqui dessa vez, ó. Eu vou até tirar esse site aqui para não ter problema. Aqui, ó, pessoal, deixa eu mostrar aqui. Aqui tem o endereço, tá? aembrasil.org/blog. Quando você acessar, obviamente, você já vai ver aqui o texto do dia que a gente está estudando, tá? Dependendo do... A gente vai fazer toda a Torá. Nós vamos fazer toda a Torá, então a gente vai levar um ano estudando aqui, esse capítulo por capítulo, tá? Mas, além disso, nós temos também, aqui eu vou passar para vocês, aqui, ó, Toledot Yehoshua, que é Mateus, tá? Tá aqui, ó, Mateus. Então, estamos estudando o Taná e o Keter. O que é o Keter? O escrito dos primeiros discípulos, nós estamos estudando junto. Então, aqui você tem um estudo completo, capítulo por capítulo da Bíblia. Isso está dentro de quê? Quando você entra, essa aqui é a página principal, eu vou abrir logo esse daqui para facilitar para a gente. Mas aqui você vai vir aqui, ó, Adam Beit Midrash. Quando você entrar em Adam Beit Midrash, você tem aqui, ó, informações sobre a Kabbalah, né, um curso de Kabbalah, e nós temos aqui o cursos grátis, tá? Dentro desse curso grátis, a gente tem o quê? A gente tem aqui, o que a gente vai fazer hoje é o Dever Kut Neshama, mas temos aqui fundamentos da Torá, Keter e sacerdotes além do templo, tá? Mas o que a gente quer tá aqui. Então, você vai vir aqui, vai abrir, nesse caso, né? Você vai abrir aqui Dever Kut e você vai ter aqui, nesse momento da gravação, a gente só tem o texto de Toledot Yehoshua Mateus, mas a gente vai fazer todo o Keter, tá? Vamos de Mateus até Apocalipse. Aí você vai clicar nele e você vai ver todos os outros textos que tem aqui dentro, tá? Então aqui, ó, você começa, como eu falei lá no início, vem da primeira meditação e vai subindo. A que a gente quer tá aqui, que eu já coloquei aqui para facilitar, tá? Então eu vou voltar agora a minha câmera para lá. Perfeito. Então aqui, pessoal, a gente vai trabalhar esse Shem, tá? Essa aqui é a letra Bet, tá? É a letra Bet. Essa daqui do meio, a gente sempre lê da direita para a esquerda, tá? Então aqui a gente tem a letra Bet, aqui a gente tem a letra Resh e aqui a letra Kaf final, tá? Kaf Sofit, essa daqui. E aqui a gente tem um estudo que depois você vai ler, que é muito importante você ler. Então, ó, aqui, ó, é a letra Bet, essa daqui é a letra Resh e aqui é a letra Kaf Sofit, tá? Esse nome que a gente vai meditar hoje, ele tem... Qual é a aplicação dele, tá? Ele abre o fluxo da bênção, que é da Berahá, e da cura. Ele alinha o coração à voz do Espírito, fazendo com que cada palavra pronunciada torne-se um canal de reparação e consolo. Meditá-lo é aprender a falar com a luz, com o poder da luz, abençoando tudo o que existe. E aí a gente tem aqui o uso prático, ativar o dom de abençoar e curar com palavras, canalizar compaixão e amor incondicional, dissolver pensamento de escassez e ingratidão, tá? Então, você já sabe como é que funcionam as meditações. Você vai sentar com a sua coluna ereta. Repete comigo. Bet, Resh, Kaf, tá? Quando você inspirar pelo nariz, inspira profundamente, pensando, recitando na mente o nome
O nome da letra, né? Kaf, Resh, Bet, tá? E você vai segurar o ar 2, 3 segundos e vai exalar, vai soltar pela boca devagar e depois eu vou te guiando, tá bom? Então vamos lá, respirando profundamente. Agora você vai se ver como uma coluna de luz. Você está com os pés paralelos ao chão, com as mãos na posição de receber sobre a sua coxa. E você vai se ver como uma coluna de luz. E você vai se colocar dentro de um Maguen David de cor dourado, no hexágono central. O Maguen David maior do que o local que você está agora. À nossa frente tem outro Maguen David de igual tamanho e cor. A gente vai convocar as letras brancas, a letra Kaf, a letra Bet, perdão, a letra Bet. Se você não conhece a letra, você pode abrir os olhos e fechar. A gente vai convocar a letra Bet. A gente vai iluminar a letra Bet. Iluminar significa, é como se fosse colocar uma vela acesa sobre a letra, a chama, né, de uma vela. A gente vai convocar a letra Resh. Vamos iluminar a letra Resh. E vamos convocar a letra Kaf Sofit. E vamos iluminar a letra Kaf. Agora a gente tem Bet, Resh e Kaf completamente iluminadas. Essas três chamas, elas se unem e se transformando numa única chama que sai pelo pico superior do Maguen David que ela está e é atraída até o pico superior do Maguen David que nós estamos. Então essa chama, ela vem para a nossa Neshama, ilumina a nossa Neshama, ativa a nossa Neshama, vai para Urua, ilumina a Urua, vai para o Nefesh, purifica o Nefesh. Volta para a Urua, iluminando Urua, e vai para a Neshama, ativando a nossa Neshama. Ela volta para Urua, que simboliza o coração, e ilumina a Urua, vai para a Neshama, que simboliza a nossa mente, e ativa a nossa Neshama, desperta a nossa Neshama. Num fluxo mais intenso, ela vai iluminar a Urua, ativar a Neshama, iluminar a Urua, ativar a Neshama, Rua Neshama, Rua Neshama, Rua Neshama, a gente expulsa essa chama, que ao sair se transforma numa grande nuvem de luz, plena da consciência do divino, na qual esse nome tem finalidade, que é ativar o dom de abençoar e curar com palavras, canalizar compaixão e amor incondicional, dissolver pensamento de escassez e ingratidão. E com essa nuvem completamente plena, ela acaba se descompondo de tão pesada que ela está, dessa consciência do divino, e começa a se descompor e começa a chover sobre nós, deixando o nosso corpo, nossa mente e nosso coração completamente magnetizado. E agora que a gente está estamos plenos dessa consciência do divino, a gente vai dar as mãos e a gente vai convocar Metatron, Sandarfon e Machia para supervisionar essa meditação, enquanto que no centro, entre nós, a gente coloca o Brasil, e o Brasil é do tamanho de uma bola de futebol, e a gente literalmente inclina a cabeça para que a gente possa projetar, já que ele está literalmente aos nossos pés, a gente projeta sobre o Brasil, sobre cada brasileiro existente na face da terra, onde quer que o brasileiro esteja, e também projetamos esse mesmo jato de luz violeta sobre todos os moradores que estão no Brasil
Isso aí inclui as pessoas de outras nacionalidades que aqui estão. Dessa forma, não somente o Brasil é impregnado dessa consciência do divino, mas todas as nações que tiver um representante aqui dentro. Então, todos eles passam a estar plenos dessa consciência também. E a gente vai formando neles como se fosse uma segunda pele, gerando neles tanto proteção quanto cura. E então, Metatron, Sandalphon e Mashiach pode ter livre conversação não somente com a gente, mas com eles também. Ao fim dessa meditação, você pode verbalizar o que você viu e você pode enviar para a gente na nossa comunidade lá no WhatsApp. Só para deixar registrado aqui, a visão que eu estou tendo é literalmente de flores surgindo do Brasil, como se as flores elas tivessem. Pensa numa semente que foi plantada e eu estou vendo o crescimento dela, sabe? E desabrochando, como se o Brasil fosse. Eu estou vendo literalmente uma bola, como se estivesse se transformando num belo jardim. Baruch Hashem por isso. Ao findar a sua meditação, você inspira profundamente 3 vezes. E aí é só compartilhar com a gente lá na nossa comunidade. Shalom, shalom. Até amanhã. Lehitraot.